Graças a paz, amados. Bom é estarmos na presença do Senhor, bom é louvarmos a Ele, bom é servirmos ao nosso Deus, ao nosso Pai, aquele que vive e que reina para todo sempre. Fique à vontade. Obrigado. É nos dado a responsabilidade de estar ministrando a palavra do Senhor aqui nessa noite, e servir ao Senhor é uma honra, não é? Fazer a vontade do Senhor é um privilégio. Trabalhar para o reino do Senhor é aquilo que de mais rico que o ser humano pode receber do Senhor, é o chamado, não é verdade? Que é para cumprir o seu propósito, cumprir o seu querer, ser servo do Deus Altíssimo, daquele que reina, daquele que vive, que entregou a vida dele por mim e por você. Então, para a gente, isso é motivo de alegria, de satisfação por estar aqui. E nessa noite, quero compartilhar uma palavra do Senhor com os irmãos. E convido a todos para abrirem a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, uma parábola muito conhecida, que fala da parábola do rico e do Lázaro. Eu sei que muitos irmãos estudiosos da palavra do Senhor têm buscado conhecimento sobre esta parábola, e ela que nos ensina muito e traz a nós um despertamento para um cuidado com a nossa vida aqui nessa terra, para com as coisas do Senhor. É uma parábola que, se nós refletirmos nela todos os dias da nossa vida, em todos os momentos, com certeza, nós vamos viver de forma muito melhor como cidadãos do céu. No momento que eu estive ministrando, refletindo sobre essa palavra, e o Senhor ministrando ao meu coração, e é interessante que no momento que eu estava, um dos momentos que eu sempre ouço muito a voz do Senhor, claro que no momento que eu estou parado em um canto, sentado ou lendo a Bíblia, é fantástico, mas um dos momentos que eu ouço muito a voz do Senhor, acho que eu deveria ter sido um segredo, né? Eu não podia falar para minha esposa, mas é nos momentos que eu estou lavando vasilha. Você acredita um trem desse? Mas é verdade. Hoje de manhã eu estava ali em casa e de repente eu sério, eu falei assim, se a minha esposa perguntar porque eu estou sério, porque ela pergunta, né? Quando você está muito quieto, o que está acontecendo? E o Senhor só ministrando o meu coração, eu falei, amém, Senhor. E a vontade de falar umas línguas estranhas, lavando vasilha ali, né? Mas graças a Deus que nos dá a vitória, que é o Senhor que é bom, e é Ele que revela a palavra dEle a nós. Amém? E está lá em Lucas capítulo 16, versículo de número 19 em diante. Convido os irmãos para acompanhar. Amém? Todos. Ora, havia um homem rico e vestia-se de purpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada em esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Abraão, meu pai, tenha misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os que de passasse para cá. Disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dês testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam.
Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Pai, essa é a tua palavra. Peço ao Senhor a direção do teu Espírito Santo. Peço a ti, Senhor, que abra o nosso entendimento, que a tua palavra venha cumprir o propósito que ali apraz. Espírito Santo, que o Senhor esteja falando aos nossos corações conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Manifeste o teu poder, a tua glória, Senhor, na nossa vida. Ó Pai, que nada venha impedir com que venhamos compreender a tua palavra, Senhor. Que nada, Senhor, venha roubar, Senhor, a nossa, Senhor, presença, Senhor, da palavra do Senhor, o nosso entendimento da tua palavra. Eu te peço no nome de Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém, amém, amém. Amados, esta parábola para muitos, creem que esta parábola é realmente uma história porque o Senhor cita o nome de Lázaro. Porém, uns acreditam que sim, outros que não. Porém, o certo é que o Senhor estava aqui confrontando os fariseus, os homens da lei, porque há uma trilogia de parábolas aqui. Não é? Se nós formos ler os versículos anteriores, 16, o capítulo todo ali, ele fala sobre o servo inútil, o servo infiel. Também fala sobre a passagem do filho pródigo. E, em sequência, o Senhor vai e cita esta parábola para o povo sobre o rico e o Lázaro. E é interessante que o povo ali, os fariseus, eles eram de coração tão duro, umas pessoas tão obstinadas, eles eram avarentos. No versículo 14, no versículo 14 do capítulo 16, diz lá assim: os fariseus que eram avarentos ouviam todas as coisas e zombava dele, zombava de Jesus. Então, quando Jesus fala a parábola do filho pródigo, quando Jesus fala sobre o mordomo, o servo infiel, eles zombam de Jesus, porque eles eram pessoas que eles viviam em regalias, eram pessoas que gostavam de posição, era pessoa que gostava de destaque, e realmente eram pessoas que tinham dinheiro, amavam o dinheiro. Então o Senhor Jesus, para chamar a atenção deles, e nos chama a atenção também para o cuidado com as riquezas, com as coisas da vida. Não é verdade? Então o Senhor começa a falar para eles sobre a questão da parábola, o Senhor começa a ensinar os discípulos de todos eles, e é interessante que o Senhor começa e fala que havia um homem rico que vestia de purpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. É interessante que essas vestimentas que esse homem usava, eram vestimentas muito caras. Não é? Era um homem que realmente ele usufruía daquilo que ele tinha, não é? E não é pecado você usufruir daquilo que Deus te dá, daquilo que você tem, não é? A questão desse moço que o Senhor confronta nesta parábola é que ao invés dele possuir as riquezas, eram as riquezas que o possuía. E assim é um despertar para todos nós. Não é verdade? Muitas pessoas acham que possuir bens materiais, possuir riquezas materiais, acham que é um horror e, quem sabe, para muitos até mesmo pecado, mas não é? É pecado quando essas riquezas te possuem, quando essas riquezas nos dominam. Não é verdade? Temos riqueza, temos bens financeiramente, é bênção. Desde quando nós investimos na obra do Senhor, desde quando ela serve para que a gente possa servir ao Senhor com tudo aquilo que Ele confia a cada um de nós. Não é verdade? Esses fariseus, não é? Que eles realmente viviam sempre incomodando ao mestre, sempre questionando ao mestre, eles gostavam de regalias. Não é verdade? Ele gostava de uma boa aparência, não é verdade? De estar em destaque, de orar em voz alta, para que as pessoas pudessem perceber isso aí. Não é verdade? Então, eles começam sendo confrontados aqui pelo Mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por conta do seu amor ao dinheiro, o seu amor aos prazeres dessa vida, e não o amor ao próximo. Nós vamos observar aqui que esse homem, ele vestia de purpura e de linho finíssimo, que era muito caro, não é verdade? Essa purpura, ela era tingida com um certo molusco que ele era encontrado nas mais profundezas dos mares. Então, era uma tinta
que ele produzia uma tinta para poder pintar essas vestimentas, não é verdade? Esse tecido, que realmente era só pessoas que era da alta sociedade que poderia ter, não é verdade? Era somente os reis que vestiam. Esse linho finíssimo que eles vestiam, a palavra do Senhor fala que ele vestiu aqui, para ter, não é verdade? Para ter 2 pesos, não é verdade, desse linho finíssimo, era preciso de 1 grama de ouro. Olha para você ver como esse homem, ele realmente, ele vivia, não é verdade, nas riquezas, nos prazeres, porém, a palavra do Senhor fala aqui no versículo, vamos lá no 20, havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães lambiam-lhe a chaga. Voltamos um pouco atrás, ele fazia o quê? Ele vivia todos os dias regaladamente. Esse homem, ele vivia todos os dias em festividade, não é verdade? Os banquetes eram todos os dias, e esse homem, ele era o quê? Descendente de Abraão. Então, ele fazia o quê? Ele infringia a lei, os 10 mandamentos, porque ele não guardava o sábado. Ele não guardava o sábado, e com isso também ele não amava o próximo. E nós acabamos de ler que o mendigo estava à porta dele e desejava comer das migalhas que caía sobre a mesa, da mesa desse camarada. Não guardava os 10 mandamentos e não amava ao próximo. E a palavra do Senhor fala o quê? Amarás o Senhor teu Deus e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, ele não guardava os mandamentos, ele fazia com que os seus servos trabalhassem aos sábados, e ele não amava a quem ele deveria amar. E é interessante que esse moço, o mendigo aqui, a palavra do Senhor fala que ele desejava comer das migalhas que caía da mesa desse moço. E essas migalhas, para muitos nós, quem sabe nós imaginamos uns farelos de comida caindo na mesa, não é? Uns carocinhos, um exemplo nos nossos dias de hoje, os carocinhos de arroz, alguma coisa assim, não é? Um pedaço da picanha, não é, irmão Paulo Cristo? De forma alguma, né? Da mesa. Mas esses farelos que ele desejava comer eram pães que era usado para a higiene das mãos no momento da comida. E esse mendigo estava à porta desse moço desejando comer as migalhas que caíam da mesa. Porém, esse moço, ele não olhava com os olhos de compaixão, ele não tinha misericórdia para com o próximo. Ele era um camarada afortunado, porém, ele não tinha amor para com o próximo. Ele não amava o próximo como a ele mesmo. Quantos de nós temos a oportunidade, não é, de ser bênção na vida de pessoas, de ser bênção na vida de alguém, e muitas vezes nós nos voltamos para trás e deixamos de fazer aquilo que nós podemos. Quantos de nós vemos pessoas com dificuldades, com pessoas com necessidade, e nós falamos o quê? O problema não é meu, o problema é dele. Esse moço, ele está na porta de um camarada rico, os cães lambendo as chagas, o rico provavelmente está vendo, não é, toda essa situação, e ele não estende a mão amiga para alguém que está precisando de socorro. Ele não estende a mão amiga para cuidar da ferida desse camarada, do Lázaro. Ele não estende a mão amiga para poder alimentar esse moço. Era um moço que estava desprezado. Provavelmente, esse camarada ele não tinha família, provavelmente Lázaro não tinha família. É provável que alguém deixou ele na porta porque ele estava debilitado e aonde ele poderia ter, quem sabe, uma expectativa de comer algo, de ser alimentado por alguma coisa que sobrasse. É tanto que ele desejava, porém ele não tinha. Quantos de nós o Senhor tem nos mostrado algo, tem nos direcionado algo, para que nós possamos fazer para com o próximo? Mas muitas vezes nós negligenciamos, muitas vezes nós
não atendemos para alguém, porque não estamos amando ao próximo como a nós mesmos. Esse moço, esse rico, ele não amava a Deus acima de todas as coisas, porque se ele amasse a Deus, ele obedecia à palavra de Deus. Se ele amasse a Deus acima de todas as coisas, ele amaria o próximo como a ele mesmo. E digo mais, esse moço, ele não tinha amor para com a sua própria alma. Porque a palavra do Senhor, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E se ele vivia, certo, de forma que não agradava a Deus, sabia que estava correndo o risco de perder a sua salvação, de perder a sua alma. Quantos de nós estamos amando a nós mesmos? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque se nós realmente amamos a nossa alma, nós vamos viver uma vida de obediência para com o Senhor, nós vamos viver uma vida de obediência para com a palavra do Senhor. Porque, infelizmente, muitos estão pensando só nessa terra, muitos de nós estão pensando só nas coisas passageiras, mas nós sabemos que nós estamos só por um espaço de tempo nessa terra. O nosso fim não é aqui. Nós temos uma alma, e um dia nós vamos prestar conta diante do Senhor de tudo. Um dia nós vamos estar diante do Senhor. E como será a nossa vida? Uma coisa é nós vir para Cristo, sabe? E permanecer fazendo a vontade do Senhor, fazendo o querer do Senhor. E outra coisa é nós virmos para Cristo e de repente, com o passar do tempo, esfriamos na fé como muitos, e já o que for para cima, para baixo, nada mais importa, está tudo muito tranquilo. Nós falamos muito a questão do primeiro amor, tá vendo? Quando nós nos convertemos, como é que é? É aquele desejo de trabalhar para o Senhor, é aquele desejo de fazer bem para o próximo, é aquele desejo de estar no centro da vontade do Senhor continuamente, é aquele anseio por buscar mais e mais e mais do Senhor. Porém, com o tempo, nós acabamos nos acostumando com as coisas do Senhor e o nosso coração já não queima mais para com Deus, mais para com os seus mandamentos, mais para com o próximo. Vemos vidas e vidas se afastando dos caminhos do Senhor, vemos pessoas caminhando cabisbaixo para o inferno dia após dia, e quantos de nós ficamos calados? Quantos de nós sabemos que em países que precisam o Evangelho ser anunciado, que precisa que pessoas, missionários sejam abençoados através de oferta, através de dízimo, e nós podemos fazer, mas muitas vezes nós seguramos, nós retemos, sabe? Porque nós falamos, é meu. Tudo aquilo que nós olhamos, nós achamos que é para nós, é só para nós, e não para o próximo. Nós sempre falamos, e eu acredito que os irmãos também devem falar, quando chegar no céu, eu quero encontrar com Pedro, eu quero bater um papo com Pedro. Quantos aqui já pensaram assim como eu? Quando chegar no céu, eu quero bater um papo com Paulo. Paulo, acho que você vai trazer mais água, que eu tomo água com força, tá? Repara não. Então, quantos fizeram isso? Quantos já fizeram isso? Que eu chegar no céu, eu quero conversar com Paulo. Eu quero conversar com João. Não é assim? Muitos de nós fazemos isso. E se nós tivermos a oportunidade, um exemplo de chegar lá no céu e de conversar com o Pedro, falar assim, Pedro, eu queria ouvir de ti a própria história, a sua vivência para com o Senhor, a sua vivência para com Deus. Eu queria ouvir de ti, não é verdade? Eu li na palavra do Senhor, mas eu queria ouvir da tua boca como é que foi viver o Evangelho, como é que foi viver a palavra do Senhor. Seria fantástico, seria fascinante, não é verdade? Perguntar para Paulo, e de repente você ouve Pedro falando, eu estava pescando um dia, de repente apareceu o mestre lá, e pedi o meu barco emprestado, e eu emprestei, e depois que eu emprestei o barco, ele mandou eu ao mar, e depois daquele dia, eu nunca mais larguei o mestre, porque houve a pesca maravilhosa, perfeito, mas eu preferia andar com o dono do milagre do que viver somente aquele milagre. Mas eu era um camarada meio difícil, porque no mesmo momento que eu estava crente, eu já era descrente. Meu temperamento era assim, para cima e embaixo.
Não é verdade? Nem uma hora que eu amava o próximo, eu estava querendo matar alguém, porque no momento que foram prender o Jesus, eu estava com uma espada do meu lado. Pensa no camarada andando com Jesus e com a espada ao lado. Muitos de nós estamos do mesmo jeito. Falamos que estamos andando com Jesus, mas estamos com a espada chamada pecado ao lado e nós não abrimos mão dela. E Pedro fala aí, na hora que eles foram prender o mestre, eu cortei a orelha do soldado, mas graças a Deus que Jesus é tão maravilhoso que ele colou a orelha do soldado, porque imagine a confusão que não ia ser, cortar a orelha de um soldado. É como se fosse nos dias de hoje, tenta dar um tiro na polícia para ver o que vai acontecer, você vai tomar uma rajada de tiro. Não é verdade? Não é, meu irmão? Aí, está ali, o policial. É dessa forma. Aí Pedro fala assim, mas eu não era convertido. É tanto que o Senhor um dia perguntou para nós quem nós achávamos que Ele era, e eu levantei a minha voz e falei assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas no mesmo momento que eu era usado pelo Senhor, daqui a pouco eu dava legalidade para o inimigo. Eu também andei com Jesus sobre as águas, pensou Pedro falando isso aí. Andei com Ele sobre as águas, foi tão fantástico. E de repente você vai no João Batista. Você pergunta, João Batista, e como é que foi? Fala assim, a minha história foi fantástica. Eu sabia do chamado na minha vida. É tanto que quando eu estava no ventre da minha mãe, quando Maria, mãe de Jesus, foi visitar a minha mãe, eu fui cheio do Espírito Santo desde o ventre. Pensa num privilégio, ser cheio do Espírito Santo desde o ventre. Aí você imagina, nós ouvimos tudo isso, e de repente ele fala assim, eu sabia do propósito daquilo que o Senhor tinha me levantado para ser, eu sabia do chamado de Deus para a minha vida, que era para anunciar o Evangelho, para anunciar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a qual eu mesmo disse que não era digno de desatar as sandálias dos seus pés, a correia das sandálias dos seus pés. E de repente ele fala, mas um dia por eu denunciar um pecado, eu fui preso. E realmente eu perdi a minha cabeça. Mas eu não murmurei, porque eu sabia que o propósito para a minha vida na terra já tinha chegado ao fim. E de repente a gente encontra Paulo, e vou perguntar para Paulo, como é que foi, Paulo, a sua vida? Você foi um camarada fantástico, demais. Foi lindo ver, não é a sua convenção. Paulo fala assim, eu amei tanto ao Senhor depois que eu tive um encontro com o Senhor, que nada na vida era mais importante que ao Senhor. Eu abandonei tudo, eu abandonei as práticas pecaminosas, eu abandonei a religião, a religiosidade pelo Senhor, porque eu tive um encontro verdadeiro com Ele. É tanto que para mim, eu falei que o morrer era lucro, porque eu sabia que eu estava com Cristo. De repente você encontra Estevão, prova de amor, que esse camarada que não teve, esse rico, você é Estevão. Eu vi que você foi apedrejado, e no momento que você foi apedrejado, você pediu misericórdia para aquelas pessoas, você falou assim, não impute o pecado a eles. Como assim, Estevão, você faz isso? Mas sabe por quê? Porque no momento que eu estava sendo apedrejado, eu sabia que eu estava me aproximando do céu, e eu vi o Senhor à direita em pé para me receber no céu. É a única passagem da Bíblia que nós vemos o Senhor Jesus em pé para receber alguém. Foi quando Estevão estava sendo apedrejado. E ele fala, Senhor, não impute o pecado a eles. De repente vamos, o João evangelista. Eu amei tanto o Senhor, andei com Ele, deitei no peito dEle, estava com Ele na ceia, e pelo amor ao Evangelho eu fui preso. Um dia me jogaram num tacho de gordura quente, mas o Senhor não deixou que eu morresse. Aí eles não nos condenaram, me jogaram na ilha chamada Ilha de Pátmos. E quando chegou lá, era a ilha deserta, aos olhos humanos, esperança nenhuma, mas foi lá que eu vi o Senhor no seu esplendor e na sua glória.
porque eu fui servo até o fim, porque eu servi a Ele até o fim. Eu honrei o chamado, eu honrei o nome de cristão, eu honrei o nome de servo do Senhor. Quantos de nós estamos fazendo isso? Mas aí de repente, imagine que eles olham para mim, para você, e falam assim: agora me conta a sua história. Como é que foi a sua vida com Jesus? Como é que foi a sua vida com Deus na terra? O que você fez, o que você viveu com o Senhor? E qual seria a nossa resposta? De repente nós falamos: eu ia para a igreja todos os dias que tinha culto, ouvia a palavra do Senhor, ia para casa, ouvia o pastor Evandro pregar, que homem fantástico. Meu pai me ensinou nos caminhos do Senhor, eu até cresci, eu me batizei, não é verdade? Com 11 anos, 15 anos, seja o que for. Mas e daí, como é que foi a sua vivência, como é que foi a sua experiência? Qual foi o seu relacionamento para com Deus? Como está sendo a nossa vivência para com Deus? Como é que nós estamos servindo ao Senhor? Como está a nossa vida para com Deus? Estamos escolhendo parte dos mandamentos do Senhor para poder guardar? Isso me serve, isso não me serve? Aqui, nesta parábola, não fala que esse camarada rico aqui era assassino, de forma alguma. Não fala que ele roubava, não fala que ele era desonesto, de forma alguma. Porém, ele não amou a Deus acima de todas as coisas. Ele amou as riquezas e ele não amou o próximo como a ele mesmo. Se o Senhor nos chamar a atenção, o que nós vamos falar para o Senhor? Como está a nossa vida com Deus? Como está a nossa caminhada para com o Senhor? Como nós estamos agindo com aquilo que o Senhor confiou a nós? Como eu falei agora há pouco com o nome cristão, e nós sabemos que a palavra cristão significa pequenos Cristo, porque foi tida a primeira vez em Atos como chacota. As pessoas olhavam e falavam assim: olha lá os cristãozinhos, olha lá os crentinhos. Como é que está esse nome de cristão? Como é que nós estamos carregando esse nome de cristão? Realmente nós estamos sendo um referencial da glória do Senhor? Será que nós estamos glorificando ao Senhor com aquilo que Ele nos confiou a nós? Nós falamos de riquezas, não é verdade? Mas a palavra do Senhor diz, fala o quê? Que uma alma, ela vale mais que o mundo inteiro. Uma alma, ela vale mais que o mundo inteiro. A sua alma, a minha alma é tão preciosa que não foi com ouro, nem com prata, nem com coisas corruptíveis, mas ela foi comprada com o sangue de Jesus Cristo, com o sangue do Cordeiro. E porque há tanta dificuldade em nós, em contribuir para o reino do Senhor, seja ele financeiramente, seja ele na nossa vida, numa entrega ao Senhor, sabe? Porque há tantas dificuldades de ouvir a voz do Senhor, porque há tantas dificuldades de cumprir o ID do Senhor, através da nossa vida, através de, vamos na área financeira, questão de dinheiro, através de ofertas, missionários, não é verdade? Estão em países onde, quem sabe, nós nunca ponharemos os pés, mas estão lá ganhando almas para o reino do Senhor. Sabe? Em lugar que nós nunca imaginamos ir. Quem aqui tem desejo, eu sei que tem gente que tem, de ir para a África, pregar o Evangelho? Quantos que tem? Eu sei que tem pessoas que têm chamado missionário aqui, mas muitos de nós não temos. É ou não é verdade? Mas eu sei que tem pessoas lá que estão gastando a vida, deixando se gastar pelo Evangelho, pela palavra do Senhor. E são pessoas que estão recebendo ofertas, que precisam de ofertas, que precisam de contribuição, para que a obra esteja indo avante, para que não pare. E nós estamos sendo um mordomo fiel das coisas do Senhor?
como é que nós estamos cuidando daquilo que o Senhor nos confiou? Esse homem, ele estava vivendo regaladamente, festa todos os dias. O pobre, estou nem aí, problema dele. Vestia-se do melhor, comia do melhor. E o outro passando necessidade. E o outro passando circunstâncias difíceis. Nós falamos de pessoas do país lá fora que precisam do Evangelho. Mas existem pessoas próximas de nós, que precisa de um abraço amigo, que precisa de uma palavra amiga. Pessoas que estão próximas de nós, que não está pedindo dinheiro. Há também aqueles que precisam. Aqueles que precisam de uma amizade, de um homem, de uma mulher que era um referencial da glória do Senhor. Mas muitas vezes nós estamos ocupados demais com os nossos bel prazer, que nós não damos atenção para aqueles que precisam. Nós estamos ocupados demais com as nossas vontades, não é? E os dias estão passando tão rapidamente que nós estamos sem tempo, não é? Estamos sem tempo até mesmo para os nossos próprios familiares. Qual foi a última vez que você sentou com a sua família à mesa e você tomou aquele café delicioso? Qual foi a última vez que você sentou com a sua família e almoçou junto, e orou junto? Qual foi a última vez que você sentou para brincar com a sua família? Sabe? Porque muitas pessoas não fazem isso, ninguém precisa falar aqui, porque as outras coisas estão sendo prioridade. As coisas estão sendo prioridade. Muitas pessoas estão ganhando muito lá fora e perdendo as pessoas dentro de casa. Muitos pais estão ganhando riquezas lá fora, estão trabalhando 24 horas praticamente. Pais, mães, e estão perdendo os filhos para o pecado, para o mundo das drogas, para a prostituição. E depois, quando despertar, vai ver que tudo era vaidade, tudo passageiro. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta nós conquistar bens, não é verdade? Fazer aquilo que a carne pede, e a carne ela é terrível. Ela não quer obedecer a Deus, ela não quer obedecer a palavra do Senhor. A carne é terrível. E perder a salvação. Pessoas estão priorizando 70, 80 anos, 90 anos nessa terra e perdendo uma vida eterna para com Deus. Esse homem estava priorizando aqui os seus bel prazer. Porém, é interessante que a Bíblia fala que a morte chegou para os dois. Chegou tanto para o rico, chegou tanto para o pobre. E é assim, cara. Um dia ela chegará para todos nós, se o Senhor não buscar a igreja. E a questão é, como é que nós vamos estar diante do Senhor? Esse camarada aqui, esse rico, tão orgulhoso, que se nós lemos aqui, se nós formos prestar atenção, que mesmo que depois que ele partiu, porque a Bíblia fala assim que os anjos levaram Lázaro para o seio de Abraão, para o céu. E o rico, sabe lá quem levou ele para o inferno? Alguém imagina? E o terrível é que lá do inferno, ele olha e ele vê Lázaro. Vai para o inferno, ainda tem que ver Lázaro lá no céu, na mesa de Abraão. Pensou? E é interessante que ele fala assim, pai Abraão. É interessante que ele era descendente de Abraão, e essas pessoas descendentes de Abraão, eles acreditavam que, por ser descendente de Abraão, eles eram os caras salvos, eles eram os caras, e ele desprezava os outros. Somos filhos de Abraão. Não é assim? Somos salvos porque somos filhos de Abraão. Ser filho de um pastor, ser filho de uma pastora, ser filho de alguém crente, não significa que você é salvo. Não é verdade? O seu relacionamento com Cristo que demonstra isso. A sua vida com Deus é que demonstra isso. E mesmo ele estando no inferno, ele olha para lá e vê Lázaro, e ele faz o quê? Pai Abraão, peça que Lázaro molhe o seu dedo e refresque a minha língua, porque eu estou no lugar de tormento. Mesmo ele estando no inferno, ao ver um coração arrogante,
que ele ainda quer que Lázaro seja o seu serviçal, molhando a ponta do dedo nessa água aqui, refrescando na língua dele. Pensa num coração soberbo, num coração arrogante. Abraão fala assim, não tem como, há um abismo muito grande, não tem como passar de lá para cá. E ele fala assim, então peça que ele vá à casa dos meus pais, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham para cá. Foi tarde demais para ele perceber aonde a família dele caminharia. Foi tarde demais para ele perceber que ele deveria ter investido tempo no Evangelho com a família dele, para que eles não fossem para o mesmo lugar de tormento. Nesse momento ele está preocupado, não é verdade? Mas enquanto ele esteve na terra, ele não se preocupou com isso. Ele não se preocupou por andar nos caminhos do Senhor. Ele não se preocupou que a família estivesse servindo ao Senhor. Ele só estava pensando nos seus prazeres carnais, nas suas vontades, no seu querer. Isso é um despertamento do Senhor para nós. Quanto tempo nós estamos investindo com aquele que nós dizemos que amamos? Quanto tempo nós estamos investindo com nossos familiares? Qual é o legado que nós, servos do Senhor, igreja do Senhor, estamos deixando para os nossos filhos, para os nossos próximos, para o nosso próximo? Como estamos sendo? Será que realmente estamos sendo um referencial da glória do Senhor? Qual é o nosso amor para com os nossos familiares? Como será? Pais, mães que aqui estão. Qual é a sua maior riqueza? Qual é a sua maior riqueza? E por que nós não investimos nos nossos familiares como deveríamos investir? Ensinar sobre as coisas do Senhor, sobre o reino de Deus. Achamos fácil comprar presente e dar para as crianças, isso é bacana, para um próximo, para alguém, perfeito, querem. Mas a maior herança que nós podemos deixar é que os nossos filhos, a nossa família conheça a Jesus verdadeiramente. É o que eu peço a Deus todos os dias, Pai, que meus filhos conheçam ao Senhor, revela-te a eles. É o que eu clamo ao Senhor sempre. Porque eles são meus tesouros. Minha esposa está aqui. Agora você imagine você preocupar só com você mesmo, com a sua vida espiritual, e quando você chega no céu, cadê o meu irmão? Cadê a minha irmã? Cadê o meu filho? Cadê a minha filha? Aí você lembra, eu não investi tempo de qualidade na palavra, no ensinamento. Até para jejuar eu tinha dificuldade, porque a comida me dominava, o meu ventre falava mais alto. Até por jejuar para alguém se converter ao Senhor, eu tive dificuldade, até para orar, sabe? Porque eu estava preocupado mais com as minhas vontades e com os meus querer. Jesus, como está o nosso relacionamento para com o Senhor? O que nós estamos fazendo? Como nós estamos vivendo? Nós estamos amando a Deus verdadeiramente? Porque se nós amarmos a Deus verdadeiramente, nós amaremos ao próximo. Às vezes não é fácil, não é verdade? Amar aqueles que te odeiam, mas você amar aquelas pessoas que te amam, não é verdade? É tranquilo. Agora amar aquelas pessoas que te perseguem, e o Senhor nos chamou para isso. Amarás o próximo como a ti mesmo, como a você mesmo. Esse camarada não teve amor à própria alma, porque se ele tivesse tido amor à própria alma dele, ele tinha feito o quê? Tinha andado nos caminhos do Senhor.
tinha andado nos caminhos do Senhor. Quantos de nós estamos investindo em nossa vida espiritual? Quantos de nós, sabe, estamos querendo nos aproximar mais do Senhor? Eu gosto muito de Moisés, porque Moisés, ele ouviu o Senhor na sarça. O Senhor usou Moisés lá no Egito, praga, morte, tantas outras coisas. Mas chegou um momento que Moisés chegou e viu o mar se abrir. Mas chegou um momento que ele falou assim: agora eu quero ver a tua glória. Isso significa que Moisés sempre queria mais do Senhor. Tem até um hino do Fernandinho que fala isso. Não é verdade? Ele queria sempre mais do Senhor. E é o que nós temos que almejar cada vez mais, conhecer mais a Deus, chegar mais próximo de Deus. Porque quanto mais próximo de Deus, mais parecido com Deus nós seremos. Quanto mais próximo ao Senhor, mais um referencial da glória do Senhor seremos. Quanto mais próximo do Senhor, sabe, mais estaremos glorificando e exaltando o nome dEle. Nosso coração não estará preso em coisas passageiras, mas estará agarrado com Cristo, agarrado com o Senhor. Quantos de nós queremos conhecer mais de Deus, sabe? Nós queremos ficar sentado muitas vezes, falar: Senhor, revela-te a mim, aparece a mim, mas não queremos buscar. Eu falei sobre o jejum, mas não queremos jejuar, não queremos orar, sabe? Achamos muito difícil. Moisés, para ver a glória do Senhor, e aquilo que ele pediu, ele teve que subir um morro, uma montanha lá, que nós sabemos que gasta a média de 6, 4 horas para subir aqui lá. Mesmo com a dificuldade em chegar aqui, ele falou assim: não, eu vou ver a glória do Senhor. Eu quero ter um encontro com Ele como nunca antes. E qual é o desejo do nosso coração para com o Senhor? Será que nós estamos ardendo por conhecer mais e mais o Senhor? Será que nós estamos ardendo por ver vidas se entregando aos pés do Senhor? Sabe? Será que nós estamos nos importando cada vez mais com o próximo? O profeta Abacuque, ele falou assim: aviva, Senhor, a tua obra. E nós estamos clamando para que o Senhor avive a obra, para que o Senhor traga um avivamento sobre a nossa igreja, para que o Senhor traga um avivamento sobre a nossa nação. Porque o Senhor trazendo avivamento, haverá arrependimento, haverá mudança, haverá transformação. A palavra do Senhor diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe por que nós vivemos e muitas vezes nós estamos tendo algo na nossa nação, na nossa cidade, na nossa vida, e que muitas vezes não nos agrada, e nós começamos a questionar, começamos a falar mal de político, começamos a falar mal das pessoas, não é verdade? Mas o nosso dever como cidadão, de clamar ao Senhor, de buscar ao Senhor, de se arrepender dos pecados, sabe? Nós não fazemos isso. A palavra do Senhor fala assim: se quiseres e obedeceres, comerei o melhor dessa terra. Por que nós não estamos vivendo o melhor dessa terra? Porque nós estamos vivendo em crise, em questão de obediência. Às vezes nós escolhemos alguns mandamentos para poder, sabe? E outros não, isso não me serve. Não, a gente pega alguns, sabe? E lembrando que se nós errarmos nenhum, já era. Já era. Apontamos o dedo para o próximo, sabe? Apontamos o dedo para o assassino, apontamos o dedo para o adulto. Falamos: a vida é minha, eu faço o que eu quero, ninguém tem nada a ver com isso. Quantos de nós já falamos isso e quantos de nós já ouvimos isso? A vida é minha e eu faço aquilo que eu quero, ninguém tem nada a ver com isso. Muitos de nós falamos isso, não é verdade? Mas pega uma pessoa que fala que a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso, e essa pessoa entra num carro e vai daqui para a Vitória a 150 km por hora nessas estradas, nessas curvas, e bate em alguém, mata uma família, ninguém tem nada a ver com a vida dele? A vida é minha, eu faço o que eu quero.
não é? Vou para a igreja quando eu quero, falo do evangelho quando eu quero. E por causa disso, pessoas estão cometendo crimes lá fora. Sabe? Porque pessoas falam que a vida é minha, eu faço o que eu quero. Filhos estão crescendo na criminalidade, porque os pais ensinaram na criminalidade. Porque a vida é minha, eu faço o que eu quero. E estão tirando a vida de pessoas inocentes lá fora. Estão vivendo uma vida totalmente fora da presença do Senhor, por pessoas pensar desta mesma forma. Temos muito que ver, principalmente nós, servos do Senhor. As pessoas precisam, as pessoas dependem de nós para o Evangelho, para conhecer a Cristo. A nossa família precisa de nós. O nosso bem maior precisa de nós. Nós temos que viver conforme a vontade do Senhor e conforme o querer do Senhor. Conforme o querer do Senhor. Já estou terminando, amados. Quantos de nós, sabe, queremos ser um instrumento nas mãos do Senhor, sabe? Olhamos pessoas sendo bênção, olhamos pessoas, sabe, se recebendo as bênçãos do Senhor financeiramente, pessoas sendo usadas nos dons espirituais, e nós olhamos, nós invejamos, como eu queria isso, mas não queremos viver como essa pessoa vive na presença do Senhor. Eu queria tanto ter um conhecimento da palavra do Senhor, sabe? Estamos pensando que o Senhor vai abrir a nossa cabeça e vai colocar a Bíblia lá dentro. Queria tanto ter conhecimento, mas nós não buscamos a palavra. Eu queria tanto ter intimidade com o Senhor, sabe? Só que nós não aproximamos mais do Senhor. E olhamos as pessoas sendo usadas, as pessoas sendo instrumento do Senhor, e nós invejamos. Quantos de nós iniciamos a carreira, assim como eu falei, um avivamento, querendo fazer tudo na igreja? Isso é fantástico, eu acho muito bonito isso. Eu cresci no Evangelho, graças a Deus, e eu vi muitas pessoas iniciando a carreira, uma explosão total. Porém, não permaneceu até o fim. A questão é como nós vamos chegar no final dessa carreira. A questão é como nós vamos estar naquele último dia. Lembra de Daniel, servo do Deus Altíssimo? Foi levado muito jovem ainda para a Babilônia. Daniel foi um instrumento das mãos do Senhor. Foi um servo do Senhor. E com o passar do tempo, ele já velho, um dia, o rei lá pega os utensílios da casa do Senhor, ele usa num banquete. De repente parece uma mão misteriosa escrevendo Mené, Mené, Tekel, Pazi, alguma coisa assim. Pesado fosse na balança e fosse achado infiel. E de repente ele se preocupa em saber que letra era aquela, aquilo que estava acontecendo. E aí eles lembram assim, havia no tempo do teu pai, ó rei, um camarada por nome de Daniel, que tinha o Espírito de Deus, do Deus Altíssimo. E de repente ele chama Daniel. Quando chega Daniel, olha a pergunta que eles fazem a ele. Tu és o mesmo Daniel da época do meu pai? Tu és aquele Daniel? Algumas versões pode estar assim. E Daniel era mesmo um homem cheio de Deus, servo do Senhor. Daqui a 10 anos, se o Senhor não voltar até lá, seremos as mesmas pessoas que amam ao Senhor acima de todas as coisas? Seremos as mesmas pessoas que caminham com o Senhor, que ouvem a voz do Senhor? Seremos a mesma igreja? Como será a nossa vida? Ou vamos deixar que as coisas dessa vida venham nos distanciar dos propósitos, daquilo que o Senhor tem para realizar através da minha e da sua vida? Como que nós vamos chegar no final da nossa carreira? Devemos refletir dia após dia sobre a nossa vida com Cristo. Dia após dia, a todo instante, a todos os momentos, nos preocupar, buscarmos o Senhor. Lembra daquele louvor? Quero voltar
ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quantos de nós queremos voltar ao primeiro amor? Sabe, aquela chama que queimava em fazer a obra do Senhor, queimava no nosso peito. Aquela angústia que nós tínhamos no coração em ver pessoas caminhando dia após dia, cabisbaixo ao inferno. Aquela misericórdia que tínhamos em ver o próximo, sabe? Em passando circunstâncias difíceis, nós estendemos as mãos para poder socorrer. Quantos de nós precisamos voltar a este amor? Aquele amor que nós prostrávamos aos pés do Senhor e nós não tínhamos pressa de levantar. O sacerdote, o sumo sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos, vocês imaginem que ele tinha pressa para sair de lá. Ele estava diante da Arca da Aliança. Simbolizava a presença do Senhor ali. Imagine que o sacerdote, ele não queria de forma nenhuma sair ali da presença do Senhor, ele queria estar ali, ele estava maravilhado. É tanto que o salmista Davi, ele ansiava para estar na casa do Senhor constantemente, o salmista. Não é verdade? E quantos de nós já passamos por esses períodos? Passamos por momentos da nossa vida dessa forma. Em ter prazer em estar na casa do Senhor, em ter prazer em nos relacionar com o Senhor, em prostrar-nos no chão e nos entregar ao Senhor de coração. Sabe? Mas muitas vezes nós fazemos diferente. Já ajoelhamos no momento de dormir, para falar com o Senhor com um joelho em cima da cama, outro lá no chão. Com pressa. Vamos ao Senhor, só faltamos fazer o sinal da cruz, porque é muito mais rápido, não é verdade? Ao invés de nos derramar diante do Senhor, ao invés de nos lançarmos aos seus pés, voltar a ser como era antes, uma igreja avivada, precisamos ser. Pessoas que realmente, as pessoas olham e falam lá fora, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, que não se entrega àquilo que não agrada ao Senhor. Precisamos viver para o Senhor. Às vezes nós temos dificuldade de obedecer à palavra do Senhor, às instruções. É como se elas não fossem reais, não fossem acontecer. Colocamos a Deus, nós imaginamos como se fosse mentiroso, porque o Senhor fala, o Senhor faz promessa, mas muitas vezes nós não prosseguimos em obedecer. É como se o Senhor estivesse falando, mas não iria se cumprir. Colocamos como se fosse duvidoso a palavra do Senhor, e por isso nós não obedecemos. Como está a nossa vida com Deus? Como está o nosso coração para com o Senhor? Em Mateus 19, 29, diz assim:
Mateus 19, 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tantos e herdará a vida eterna. Receberá 100 vezes tantos e herdará a vida eterna. É promessa do Senhor. Quantos de nós temos dificuldade de deixar, não é nem pais, não é nem mães. Quando se fala em deixar é porque, né, muitas pessoas, nós sabemos em Santa Maria, muitos pais que quando sabem que os filhos estão na presença do Senhor, que vêm para a igreja, principalmente a igreja, não é, como a nossa, eles fazem o quê? Não quero você dentro de casa mais. E nós sabemos que muitas pessoas, mesmo assim, sendo rejeitadas pelos pais por servir ao Senhor, continuaram na presença do Senhor. É isso que a palavra do Senhor fala, sabe? Então, se nós servirmos ao Senhor de coração, não olhar para a circunstância, nós sabemos que nós receberemos nessa vida, e na vida com o Senhor mais. E por que há tanta dificuldade em obedecermos a palavra do Senhor? Por que há tanta dificuldade em cumprirmos o ID do Senhor? Por que há tanta dificuldade em amar o próximo, como se pensarmos que vai faltar algo para nós? Se eu dividir o pão com alguém, eu posso pensar, vai faltar para mim. Por que há tanta dificuldade nós, como igreja do Senhor, de vivermos a palavra do Senhor? Eu não estou apontando o dedo para ninguém, claro. Não é até então que eu tenho que olhar para a minha vida, que eu sou falho. Não é verdade? Mas nós sabemos que muitos de nós, quando eu falo nós, a igreja do Senhor, universal, não estou apontando o dedo para essa igreja, nem eu, igreja tal, não, igreja do Senhor universal, sabe? Há um tempo atrás eu ouvi que no estado de Rondônia era o primeiro estado que tinha mais evangélico, e o segundo estado, por incrível que pareça, era o Rio de Janeiro. E quando eu vi essa pesquisa, eu falei assim, o estado de Rondônia é o que tem mais evangélico, e o estado do Rio de Janeiro é o segundo estado que tem mais evangélico, e olha como é que está aquele estado. Dá até medo de ir lá, sinceramente. É ou não é? O que nós, como igreja do Senhor, estamos fazendo? O que nós, como servos do Senhor, como estamos agindo? O ID. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, como está a nossa vida? Mas nós estamos tranquilos demais com o nosso conforto, com a nossa casa, não é verdade? É muito bom chegar aqui, ver esta igreja linda, maravilhosa, né? Homens, servos do Senhor, com os pastores que temos, pregando a palavra do Senhor. É muito bom isso, sabe? Mas tem pessoas lá fora que não estão tendo o mesmo privilégio que eu e você, sabe? E o que nós estamos fazendo como pessoas a qual dizemos que somos um referencial da glória do Senhor? Estamos olhando somente para nós mesmos e o próximo estamos deixando de lado? Coloque-se de pé, por favor. Salmo 49, do 4 ao 8, não vou ler que já está, fala que nada se compare com o valor de uma alma. Nada se compare com o valor de uma alma. Aquilo que o Senhor confiou a nós, seja nos dons, seja a questão financeira. O quanto nós estamos investindo para ver almas aos pés de Cristo. O quanto nós estamos investindo para ver pessoas prostradas aos pés do Senhor. O quanto nós estamos
nos gastando e deixando eles nos gastar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Paulo, se ele fosse olhar as circunstâncias, se ele fosse olhar as diversidades, jamais ele teria sido o homem de Deus, um missionário, um apóstolo que ele foi, pregando a palavra. Porque ele sabia que existia lugar que aguardava ele prisões, mas mesmo assim o amor dele para com as almas, ele sabia que nada nesta vida se comparava com a glória que é de ser revelada. E assim é para nós como igreja do Senhor. Nada se compara com a glória em que nós há de ser revelada. Nada nessa vida. Então, por que nós estamos tão presos com coisas passageiras? Por quê? Precisamos voltar ao primeiro amor, como nós cantamos aqui. E agora tem um tecladista aqui, eu vou cantar de novo. Eu não sou bobo. Cante comigo. Feche os seus olhos e peça a Deus: Senhor, incendeia o meu coração. Senhor, coloca no meu coração, sabe? Faz reviver, renascer aquela chama, sabe? Ou, quem sabe, nunca teve essa chama. Senhor, coloca essa chama no meu peito, coloca essa chama no meu coração, porque eu quero te honrar, eu quero te servir, sabe? Eu quero ser um ganhador de almas para o reino do Senhor. Eu quero investir na obra do Senhor, seja a minha vida entregando para fazer a vontade do Senhor, seja ministerialmente, e também seja contribuindo para o reino do Senhor. Senhor, quantas vezes eu chorei, quantas vezes eu preguei a Tua palavra, mas com o passar do tempo eu não importei mais, só pensei em mim. Quantas vezes eu tive a alegria de te buscar à madrugada, porém, com o passar dos tempos, eu me acostumei tanto com a Tua presença que eu já não importo como importava. Quantas vezes, quem sabe você foi usado pelo Senhor e hoje você se encontra estacionado? O que foi que te tirou? O que foi que arrancou aquela chama? O que foi que fez com que o seu amor para com Cristo, para com o próximo, para com as almas, viesse a estar adormecido no teu coração? Peça ao Senhor que possa fazer viver. Incendeia, Senhor, a Tua chama. Incendeia, Senhor, os corações, incendeia a nossa vida.